Bom dia! Hoje é 22, segunda-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Quinto dia. Vídeo 5. Tô em borda da mata. Na verdade, eu tô na zona rural. Tem uma cachoeirinha ali, ó. Saí 5 horas da manhã, tava escuro, então eu não gravei nada porque não dá pra ver. Acho que esquisito. O sol tá nascendo ali. Tô de blusa porque aqui, blusa essas malha, né, de aquecer o corpo. Tava frio. Hoje eu tô mais tranquilo. Tem 42 quilômetros para fazer hoje, eu já fiz 4. Saí às 5, agora são 6h10, tá bom, né? Bonitinho. E hoje eu vou devagar porque o joelho já começa a doer, as bolhas já tá cheio de esparadrapo. Nunca esqueço os esparadrapo. Tem um nome chique, né? Esqueci o nome chique disso. Esparadrapo. É, esparadrapo mesmo. E nunca esqueça. E nunca esqueça do hipoglose. Não é fazendo propaganda não, mas patrocina nós aí, hipoglose. Que o negócio é feio. É difícil. Tá bom, gente? Mas com muita animação. Vamos que vamos. Já tô chegando, hein? Falta 7 dias. 7 dias. Tô chegando. Isso aí. Depois tem mais vídeo. Hoje tem vídeos longos. Então eu vou provavelmente dividir em 2 partes, porque o vídeo de ontem... deu assunto. Eu adoro quando dá assunto, porque aí dá a oportunidade de esclarecer. Valeu, gente. Aí de novo, ó. Olha lá. Eu e Deus. E a natureza. Deus é tudo isso. Bom dia, boa semana pra vocês. Já andei 8 quilômetros. Aí eu parei porque eu lembrei da minha mãe agora, né? Bom, primeiro eu tirei a blusa já, aquela camisetinha azul. Porque o sol tinha saído, mas o sol se escondeu de novo, tá até esfriando. Mas enfim, mãe! Ela vai falar, filho do céu, você com essa camisa vermelha, passando no meio dos bois, lá atrás tem um monte. Não dá pra ver. Os bichos vão avançar no C, filho. Eu não parei pra pensar nisso, hein, mãe? Mas não avançou, não. Acho que o boi não veio vermelho, não. É isso aí, gente. Lindo, né? Lá atrás, lá, ó. É a cidade que eu saí. Borda da mata. O céu tá ficando nuviado, ó. Tô falando igual caipira, já tô falando igual mineiro já. E aí, tomara que não chova. Esfriar até pode, mas chover não. Valeu, até daqui a pouco. Bochechudo, né? Nossa senhora. E voltei a pôr a blusa de novo. Tá doido. Tá sol, mas tá um vento. Frio. Passei ali pela porteira do céu ali. Mas é tanto vento que eu nem gravei, porque senão a voz não ia nem sair. Certo? Isso aí. Toquinho. Já voltei. Tô aqui em zona rural de Tocos do Mogi. Tô aqui em frente da igreja, sentado na pracinha. Descansar a perninha. Porque hoje tá puxado. Eu achei que ia ser tranquilo igual ontem, mas hoje é muito morro. Cheguei até numa porteira que tem o nome Porteira do Céu. Porteira do Céu. Depois eu vou postar uma foto aí. Eu ia gravar vídeo lá. Mas aí tava ventando demais, frio. E chegou um povo de carro. Estão fazendo o caminho da fé. No reto eles andam, na subida eles entram no carro, na descida eles entram no carro. Cada um. E eu tô aqui descansando um pouco. E sobre o vídeo de ontem, falta 5,5 km daqui de onde eu tô, para o centrinho da cidade. Aí eu vou tomar um café e de lá vai faltar 22. Então sobre o vídeo de ontem, né, sobre o assunto pecado, é bem interessante esse assunto. Porque realmente o intuito, a intenção era provocar reflexões nas pessoas, né, em vocês. Eu tenho então 2 formas de pensar isso. Vamos lá. Deixa eu sair do sol, porque senão a câmera não fica legal, né? Eu tenho 2 formas de pensar isso. Se eu pensar
num primeiro momento, que pecado é ofender a Deus, então eu não peco, porque é impossível ofender a Deus. Quando eu penso que o pecado é me afastar do que é divino, de Deus e de todas as coisas divinas, e aí como umbandista a gente pode incluir os orixás, as divindades, os deuses, as entidades. Se eu disser que pecar significa afastar do que é divino, afastar da divindade, de Deus, mesmo assim, nessa segunda hipótese, não tem como eu ofender a Deus ou deixar ele magoado porque eu estou longe. Na verdade, o único a perder sou eu. Então, em dois aspectos. Pecado. Quando a igreja diz que você vai ofender a Deus, isso não tem como. Deus é Deus. Não tem como você ir contra a tudo isso que ele criou. Tá certo? Interessante isso. Porque Deus é Deus. No segundo aspecto, quando eu digo de afastar de Deus e das coisas divinas, mesmo assim eu não consigo deixar Deus magoado comigo, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor de tudo, de todo sentimento. Pessoal de bicicleta. Tá certo? Quando eu entro nessa esfera, então, de me afastar das coisas divinas, das coisas de Deus, então eu, logo, sou o único aí a sofrer. Dá para entender no raciocínio? Quando eu me afasto de Deus, o único que sofre sou eu. Ok? Espera só um pouquinho que eu já vou continuar. Porque eu fico longe, né? Eu, na raiz da palavra, ao me afastar de tudo isso, eu saio do alcance ou do raio de ajuda divina, digamos assim, né? Dando um exemplo bem pobre, um exemplo bem simples. Então eu saio do raio de alcance ali. Deus está e continua no mesmo lugar. Onde? Em tudo. Ok? Então como é que eu consigo me afastar disso tudo? Quando eu me fecho e eu nego a existência, eu nego a fé, eu nego tudo aquilo que está diante dos meus olhos. Quando eu caio para a escuridão da alma, a escuridão dos pensamentos, quando os meus desejos estão negativados. E isso daí é afastar-se de Deus e de tudo. Então, nesse aspecto, eu posso dizer que há o pecado. Entende a diferença? Mas como o pecado é muito vinculado, e é muito comum as pessoas dizerem que o pecado está ofendendo a Deus, então eu prefiro evitar essa palavra. Se, de qualquer forma, então eu estou sendo bem claro, se de qualquer forma, ou me afastando, ou cometendo as piores injúrias do mundo, Deus como Deus nunca vai se ofender comigo. Então, nesse sentido, eu não peco. Eu transgrido algumas leis que outrora eram leis, né, da sociedade, algumas ainda vivem assim, acho que eu já falei isso. Mas por fim, existe um bandista que peca então? Existe. Existe pai de santo que peca? Existe. Por quê? No sentido de afastar-se da divindade, é engraçado como alguns umbandistas ou alguns pais de santo, né? Vamos fazer agora uma simbologia, entra na assistência, ou seja, lá no início do terreiro, e ele, cada vez que ele vai chegando mais perto das imagens, ou seja, vai se tornando, vai se graduando, né, até chegar a ser um pai de santo, estar diante do altar, ou seja, diante de Deus, é o momento que ele mais fica afastado de Deus. Por quê? Começa a crescer a vaidade, começa os discursos de ódio, começa a dizer que a umbanda do outro é ruim, é diferente, que a dele é a única boa. Ele começa a achar que dar de comer para pessoas moradoras de rua é muito melhor do que alimentar seu próprio filho de santo, que às vezes está passando dificuldade e não tem que comer. É pai de santo que começa a
ter atitudes desleais com a sua esposa, com seu marido. Pai de santo viciado em drogas, viciado em dinheiro. Pai de santo vendendo a fé. Isso tudo, a não ser que eu esteja muito errado. Senão a gente joga fora tudo isso que eu gravei até aqui. A não ser que eu esteja muito errado, tudo isso, todas essas atitudes afasta qualquer ser humano, principalmente um dirigente, um umbandista, de Deus e das divindades. Quanto mais ele chega na frente, e alguns, mais ele se afasta. Estando afastado, é difícil a conexão, porque você sai do raio de alcance do sobrenatural, do que é divino. Por isso que a gente começa a enxergar que alguns lugares, às vezes, estão meio para lá, meio para cá. Não sou dono da verdade, nem dono de todo o conhecimento, mas é importante você sempre estar atento se você está perto de Deus. Se você está perto do que é divino, se você está perto da espiritualidade, das atitudes. Deus está em você, Deus está em mim, Deus está em nós, Deus está em tudo e em tudo tem espiritualidade. É só você olhar à sua volta. Tá bom, gente? Então depois eu volto gravando mais aí conforme eu vou lembrando.